meu canal no YouTube, eu sou o Psi Renato Rocha e esse é mais um vídeo da série, o primeiro vídeo, né, da série Talvez Psicanálise. E no Talvez Psicanálise de hoje eu vou falar sobre o inconsciente a partir de Lacan. Quero começar com uma frase que é: o inconsciente serve migalhas e a gente faz disso um banquete. Esse aforismo nasce de um lugar que me é familiar, a psicologia, mais especificamente de uma concepção ainda muito presente em que o inconsciente é visto como um depósito de memórias, uma espécie de arquivo cronológico dos acontecimentos da nossa vida. Nesse modelo, a clínica se organiza como uma linha de tempo. O paciente chega e narra sua história, infância, desenvolvimento, puberdade, adolescência, juventude, vida adulta, nasce, cresce, estuda, casa, tem filhos, amores, enfim. Uma sequência de cenas encadeadas, como se bastasse relatar os fatos na ordem que aconteceram para que o sujeito se explicasse. Mas nessa forma de escuta, como na psicologia tradicional, não há lugar para lapsos de memória, atos falhos, sonhos, equívocos, ambiguidades. Tudo isso que, para a psicanálise, carrega a verdade, acaba sendo tratado como ruído, como resto. É daí que vem a primeira parte do meu aforismo, né? O que é deixado de lado como migalha, na escuta psicanalítica ganha de seu destaque. Bom, já para Lacan, essa escuta exige uma mudança profunda, marcada por uma formulação que se tornaria central, que é o inconsciente estruturado como uma linguagem. Lacan nos faz duas advertências sobre isso. A primeira é dirigida à própria psicanálise da sua época, que tomavam um rumo metafísico demais, né? E segundo ele era preciso trazê-lo de volta ao chão, ao concreto. A segunda é um convite ao esforço, né? Abandonar a ideia de vez de um inconsciente como um depósito de memórias, como desejos recalcados, esquecidos, e passar a entendê-lo como uma estrutura atravessada pela linguagem. A partir desse ponto de vista, a narrativa do paciente já não é mais escutada como uma sequência cronológica de eventos. O que importa não é o que veio antes ou depois, mas a lógica que se revela no modo como os significantes se encadeiam, se repetem, se embaralham. Aqui afasta-se a ideia de uma memória, de que uma memória afeta a outra. O que entra em jogo é algo diferente. Um significante que desliza metonimicamente através de outros significantes, até produzir um efeito de significação, fechando uma metáfora. E que isso não depende de uma lembrança, mas de uma articulação. O sentido não se fecha no entrelaçamento das memórias, mas se constrói, se desfaz na cadeia significante. Nesse sentido, podemos entender que uma coisa são as memórias, um depósito onde ficam armazenadas, de certa maneira, as nossas lembranças, e outra coisa é o inconsciente, que é regido pela lei do significante. E isso quer dizer que não é que memórias se ligam a outras memórias. O significante seleciona as memórias e a forma como narramos nossa vida, que fechando assim um sentido de significação. É comum, por exemplo, em relatos da clínica, pacientes relatarem: essa parte da história eu nem me lembrava, mas justamente a parte da história que contradiz a sua própria visão de como ela se implica nessa história. Enfim, nesses lapsos, né? Nos atos falhos, nos sonhos, nos esquecimentos, essas migalhas que o analista encontra, essas pistas do sujeito. E a partir dessas pistas que se monta o banquete. Não para saciar um saber sobre o passado, mas para abrir um caminho de uma verdade que só pode emergir no presente da fala. Bom, mas para falar de significante, que é muito importante para entender essa ideia de inconsciente, eu vou usar o tempo de outro vídeo, né, para separar um pouquinho os dois termos aí. Eu quero agradecer por ter me acompanhado até aqui. Por último, quero pedir que mande suas opiniões, sugestões, dê seu like, compartilhe com amigos e colegas e siga o canal, porque são formas de incentivar a permanência da minha produção, que ela continue. Obrigado e até o próximo vídeo.